Você tem dificuldade de sair do seu próprio corpo? Já pensou em desistir da projeção consciente? Pois bem, eu me chamo Alexandre Pereira e hoje na live aqui nós vamos falar sobre as dificuldades de sair do próprio corpo. Grande maioria das pessoas tem essa dificuldade e não é à toa que poucas pessoas da humanidade que podem se dar o luxo de dizer que são projetores conscientes. E você? É um projetor consciente? Tem vontade de ter experiências fora do corpo? Então, se você tem interesse nesse tema, hoje vai ser a primeira live do mês, voltado aí com a temática da experiência fora do corpo ou da projeção consciente. Bom, eu me chamo Alexandre Pereira, conheci a Conscienciologia em 1996, me tornei voluntário no ano de 2000 e professor desde 2003. Bom, enquanto o pessoal está entrando aqui, eu gostaria de dizer que qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, deixe nos comentários, tá? Eu vou fazer o possível para responder aqui todas as perguntas de vocês. E assim, se deixar, quem já viu alguma live aqui na página, já viu que se deixar eu vou falando. Então, tem alguma dúvida, pergunte, interrompa, porque senão eu vou seguindo, vou tocando o barco, tá certo? Bem, vamos falar então, antes de falar propriamente da experiência fora do corpo, é importante dizer o seguinte, para que quem está vendo essa live não acreditar em nada. Então, os temas que a gente trabalha são justamente voltados para a criticidade, para o discernimento, para uma verdade relativa de ponta. Então, o que eu falar aqui, não vá no meu bico, não acredite em mim, tenha suas experiências pessoais e veja se tem coerência ou não. Então, o balizador de tudo são as suas experiências e não o que eu estarei falando ou afirmando aqui, tá? Então, fique muito tranquilo, porque a intenção aqui não é inculcar nada na cabeça de ninguém, a intenção não é fazer nenhuma lavagem cerebral de qualquer tipo. Então a ideia é informar. Se aquela informação for boa para você, pegue e aproveita. Se não for, esqueça, siga o barco e vamos em frente. Bom, Edson já colocou aqui. Por que tu tens certeza que é projeção e não a tua mente criando um universo para parecer que tu está numa outra dimensão? Bom, aí que tá, Edson, você só vai saber se é uma experiência fora do corpo tendo a experiência. Então, enquanto você não tem nada nesse sentido, é basicamente uma filosofia, basicamente uma hipótese. E quando você tem uma experiência, existe o que nós chamamos de confirmação projetiva. Então, o que é confirmação projetiva? Você tem uma vivência e você teve por exemplo, uma percepção que você encontrou um parente seu e viu que ele estava fazendo alguma coisa naquele momento. E aí, se você ligar para ele, você checar a informação, você vai ver que aquilo que você viu era real. Então, a projeção você tem a capacidade de confirmar. Sonho não, sonho é boboca. Você teve um sonho e muitas vezes é confuso, mas experiência fora do corpo não. Então, se você tem essa dúvida, provavelmente você não teve uma experiência ainda real, de fato marcante, comprovatória. Porque sonho lúcido a gente chama de projeção semiconsciente. Isso aí não significa nada. Sonho lúcido e sonho, até processo pesadelar, não é comprovatório. Você não pode afirmar que existe a vida após a morte, que você teve isso. Então, a experiência fora do corpo é uma outra realidade, são outros 500. Então, você vê algo, por exemplo, a série que está em voga, que está na moda, Por Trás dos Seus Olhos. Tem uma cena lá que a personagem faz justamente isso. Ela tem uma experiência fora do corpo e vai até a casa ali da vizinha. Vê que a vizinha está assistindo uma série, vê a roupa, vê a vizinha comendo pipoca, vê todo aquele cenário. O que ela faz quando ela retorna para o corpo dela? Ela então vai até a vizinha e vê que ela estava com a mesma roupa, assistindo a mesma série, e viu que ela de fato estava ali. Então viu que a experiência é de fato ali real, certo? E os relatos de amigos que dizem ser projetores. Também me descreve experiências que parecem sonho lúcido. Esquece os outros. O problema é você que tem que ter sua experiência real. O que os outros dizem, sonho lúcido é projeção semiconsciente. O nível de lucidez ainda está baixo.
Pergunta para uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, por exemplo, se ela tem dúvida do que ela vivenciou. Ela diz o contrário, ela diz o seguinte, ó, essa experiência que eu tive foi a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. E a projeção consciente de fato, se parece que aqui é um arremedo, a realidade maior aparece lá. Então, se você não teve uma experiência nesse sentido, coloque aí como uma hipótese, tá certo? Agora, você tem dificuldade de sair do corpo? Vamos colocar aqui alguns pontos chaves básicos e alguns nem tão óbvios que vão dizer o porquê que tão poucas pessoas saem do próprio corpo com lucidez. Então a própria projeciologia estima que pouco mais de 1% da humanidade se deu ao luxo, vamos colocar assim, de dizer que teve pelo menos uma experiência lúcida para valer fora do seu corpo físico. Então, 98% das pessoas e um pouco mais oscilam ou não têm certeza daquilo que vivenciaram. Então por que tão poucas pessoas conseguem? Agora, aí que está um lance um pouco mais sério. Por que pessoas que trabalham com esse tema, que têm interesse em experiência, em projeção consciente, por que essas mesmas pessoas têm dificuldade e não conseguem se desenvolver nesse processo? Então falar que o João ali da esquina não tem experiência fora do corpo, ok. Mas por que você, que é interessado, tem dificuldade? Então esse é o nosso ponto central que a gente vai falar aqui, tá? A Dália colocou o que pode ajudar na rememoração. Dália, eu vou pedir para segurar um pouquinho, porque algumas coisas que a gente vai falar tem a ver, tá? E aí você vai poder entender. Mas eu vou voltar nesse ponto. A tua pergunta tá guardada. Deixa eu explicar algumas coisas antes, que aí eu pontuo com mais precisão, tá certo? Então segura um pouquinho aí. Bom, o ponto-chave, ou o grande nó que trava a experiência projetiva é o processo do medo. É o grande problemão. Então, assim, a maioria das pessoas tem medo. Medo do quê? Primeiro ponto, medo de morrer. Medo de não voltar. Então a pessoa pensa, poxa, mas eu vou... Não é que ela pensa, mas intimamente ela age da seguinte forma. Ela vê, poxa, eu vou sair do meu corpo. E aí me falam que tem um tal de cordão de prata que me liga a ele. E se esse cordão romper? E se acontecer algum processo e eu não conseguir voltar para o meu corpo? Ou no caso da série nova aí do Por Trás de Seus Olhos. E se alguém entrar no meu corpo? E se eu perder o controle de alguma forma e eu morrer? Então, não dá para desconsiderar. O pai e a mãe de todos os medos é o medo da morte. É o medo da aniquilação, é o medo de deixar de existir. Ou no caso da projeção, é esse medo implícito ou indireto, que é o medo de não voltar. Então tem pessoas, eu já tive experiência que você tem uma experiência fora do corpo e você acaba querendo voltar mais rápido até para ter certeza que você vai voltar, mas isso é um medo infundado. Então, é importante frisar sempre o seguinte, experiência fora do corpo, ela não traz nenhum efeito ruim ou negativo. Não há efeito colateral na experiência fora do corpo. E por quê? Porque todas as pessoas saem do corpo todas as noites quando elas dormem. Isso é, para nós, um fato. Então, você dormiu, você tirou um cochilinho de 15 minutos à tarde, você saiu do corpo. Pode ter sido pouco, mas você saiu. Você correu risco de morte? Não. Dormir não é perigo de morrer. Então você não vai morrer fora do corpo. Então, assim, para entender as dificuldades para ter essas experiências projetivas, você não pode ignorar o medo. Alguém que bate no peito e diz assim, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Essa pessoa pode até ser que ela esteja, de fato, entre a minoria que não tenha medo. Do pessoal mais seguro, mais, vamos dizer assim, mais com um emocional mais solidificado. Pode ser que sim. Mas a tendência é que isso seja um processo até certo ponto, uma fuga, só conversa fiada, a pessoa nunca nem parou para analisar o quanto que ela tem de medo da morte. Então se a pessoa vai aplicar, por exemplo, uma técnica projetiva
e ela fica tensa, ela não consegue nem mal relaxar, isso é por causa do quê? Por causa do medo da morte. Então, o medo da morte, ele tá. Você tem que aprender a conviver, você tem que admitir que ele existe até certo ponto e encarar, enfrentar. Então, qual que é a terapia de boa parte dos medos? É você enfrentar, você encarar aquilo. Uma pessoa que tem medo de andar de avião, se ela andar de avião 10 vezes, 20 vezes, vai chegar uma hora que ela vai... aquilo ficou comum, ela já entendeu o processo. Como é que você perde o medo da morte? Saindo do corpo. Como é que você vai sair do corpo com medo da morte? Saindo do corpo. Você tem que enfrentar o medo. Porque se isso não acontecer, se você querer se enganar, isso é um problemão. Então, assim, não apenas o medo da morte, mas outros medos adjacentes disso também influenciam nesse processo. Então a pessoa quer ter experiência fora do corpo, mas tem medo de crescer, tem medo de maturidade, tem medo da responsabilidade. Como é que fica isso? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Sair do corpo dá mais responsabilidade. Ela traz uma série de questões ali que a pessoa às vezes não quer encarar. Então ela quer levar a vida no modo esporte, ela quer levar a vida do modo recreativo. Como é que uma pessoa quer de fato encarar a evolução, quer encarar a projeção, tendo uma postura então um tanto quanto infantil perante a sua realidade? Fica difícil. Então você tem medo de crescer, você tem medo de holomaturidade, você tem medo do quê? Será que esse medo pode prejudicar a sua experiência fora do corpo? A tendência é que quanto maiores os medos da pessoa, mais ela fique travada. Lembrando que medo não é pré-cognição, não é antecipação do futuro. Você não está prevendo nada. Você está simplesmente se bloqueando em função da sua imaginação, em função da ansiedade, em função daquilo que você, quem sabe, pode acontecer. Então não aconteceu nada de ruim, mas na tua cabeça, no teu psicológico, nos teus pensamentos, no teu emocional, você está ali ruminando, você está ali uma série de e será, e se. Então, essa aflição, esse processo íntimo, ele vai travando qualquer possibilidade de ter uma experiência de fato lúcida. Porque a pessoa pensa, e se isso der errado? Eu ouvi falar de uma experiência lá do professor Valdo, que ele foi atacado fora do corpo. E se eu sair do corpo e for atacado e tiver algum perigo? E se isso? E se aquilo? E se eu não voltar? Entende? Então são tantas caraminholas que a pessoa coloca nos seus pensamentos, nas suas questões, que na hora de aplicar uma técnica ela está tensa, ela não consegue relaxar. Agora, por que isso é psicológico? Pensa bem, andar de carro é um perigo se a gente for olhar estatística e tudo mais. O trânsito é terrível. Agora, você pegar um carro para dirigir e pensar, peraí, mas e se eu atropelar alguém? E se algum caminhão bater em mim? E se isso, e se aquilo? Você não vai. Se você entrar nessa, você não vai dirigir. Se você entrar no carro tenso, vai ficar o tempo todo ali, se bobear até, mais propenso a ter um acidente. Então, se você pensar no tudo que pode acontecer de ruim, se você sair de casa, você não põe o pé na rua, jamais. E por que a projeção tem que ser diferente? Por que a projeção você tem que pensar tudo que pode acontecer de ruim ou de que tudo que pode dar errado? Então, entenda que o maior dificultador, muitas vezes, é a imaginação derrotista, é a imaginação pessimista, é a imaginação doentia, talvez seja uma palavra muito forte, que depende do contexto, mas essa imaginação que deixa a pessoa então ruminando, deixa ela mal, isso é um grande impeditivo. E sempre fica lá no fundo, e se eu não voltar? Então, primeiro ponto, você quer sair do corpo de verdade? Quer encarar uma experiência projetiva franca, real? Então já começa por aí. Você tem que conversar consigo mesmo, se entender e
assim como você vai fazer uma viagem que pode dar um monte de coisa errada, projeção também é uma viagem. Ela começa no teu quarto, na tua cama, mas ela é uma viagem. Então, tira as caraminholas, tira as minhocas da sua cabeça, como diz na minha terra. Faz uma limpeza, tira esses lixos mentais do que pode dar errado e simplesmente tente curtir a viagem, tente aproveitar o processo. Tente criar gosto por ter experiências novas. Isso é que faz um projetor um pouco melhor, certo? A Grazi colocou: como diferenciar a saída do corpo com um sonho? É porque essa pergunta diz o seguinte: primeiro, mostra também que você não teve uma experiência fora do corpo real. A princípio não, senão você saberia distinguir perfeitamente um do outro. Agora, existem aí, lá no próprio Projeciologia, tem 33 diferenças básicas de um estado para o outro. De uma forma geral, Grazi, eu posso dizer o seguinte, que no sonho você é meramente um espectador, você não comanda nada. Então, inclusive a sua lucidez, seu senso crítico é baixo. Então, se de repente passou uma cobra voando, a cobra voando, e você não tem senso crítico. A experiência fora do corpo para valer, pensa a lucidez que você tem agora. Você tem alguma dúvida que você está acordada? A projeção é isso, você tem a total certeza que você está fora do corpo. Em alguns casos, o seu nível de raciocínio, as suas capacidades como um todo são maiores do que você tem agora. Então, projeção ela é muito diferente do sonho. Quando você tiver uma projeção lúcida, você vai entender. São duas coisas completamente diferentes. Uma é basicamente imaginativa, é cerebral, é fantasiosa. Então você está vendo a live aqui hoje. Pode ser que você sonhe com a live porque você... Entende? Porque você passou isso durante o dia. É uma faxina cerebral o sonho. Já na projeção, não. Você quer ir até tal lugar, você quer acessar tal coisa, tudo que você quer, você faz. E o nível de sensação é muito maior do que aqui. Tá certo? Quando me vejo, eu estou em algum cenário. Não me vejo... isso ver saindo não é pré-requisito para ter experiência fora do corpo, tá? Muita gente se veja fora do corpo. Então, não precisa ter a sensação de saída e de retorno. É o ideal. É a chamada experiência de consciência contínua. Você está lúcido o tempo todo. Sente, né, a descoincidência, sente a decolagem, tem a vivência e o retorno. Isso é o máximo. Agora, nem sempre é assim. Em alguns casos, você simplesmente está lá. Certo? Agora, um outro medo... Um outro bloqueador que dificulta demais as experiências fora do corpo, que é o processo da autocorrupção. Eu não sei de quem está ouvindo agora, o quanto que você conhece de conscienciologia. Já ouviu o termo autocorrupção? Autocorrupção é o fato da pessoa se corromper. Ela é autocorrupta, ela mesma se engana, ela mesma puxa o próprio tapete. Então a pessoa ela quer, por exemplo, ter experiência fora do corpo, mas fala, eu não consigo, eu sou ruim, eu não sou evoluído, eu não isso, eu não aquilo. Então, quer ver uma autocorrupção, por exemplo, simples? A pessoa vai comer antes de deitar. Então ela vai comer só degustar alguma coisinha ali. Pronto, isso afeta o processo gastrointestinal. Processos gastrointestinais estão entre os maiores dificultadores da projeção. Digestão é terrível. Então, o ideal é comer ou se alimentar de 2 até 3 horas antes de você se deitar. Eu vou comer um miojinho ali antes de dormir. Pronto, já vai ser muito difícil aquela noite você ter algum resultado. E a pessoa às vezes sabe disso, mas ela fala, eu nunca saio do corpo mesmo, o que tem eu comer hoje? Agora, existe uma outra autocorrupção que ela é muito... Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, né, que estão assistindo um debate aqui, um bate-papo sobre dificuldade de sair do corpo. Qual é a sua maior dificuldade de sair do corpo? Em muitos casos, tem processo de autocorrupção. A pessoa fala, nossa, eu não consigo me organizar, eu não consigo... Vocês já pararam para pensar que
experiência fora do corpo, não existe a desculpa de você dizer que você não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo de ter projeto. Não tem tempo, você não dorme. Todo mundo dorme. Como é que alguém pode não ter tempo para desenvolver a projeção? Então, por exemplo, você que está me ouvindo aqui, nos últimos 30 dias, quantas vezes você aplicou técnica projetiva antes de dormir? Nesses últimos 30 dias, tá? Não vamos pegar muito mais para trás, não. 30 dias. Quantos dias com técnica? A maioria, quando você pergunta isso, fica com vergonha. Fala, pois é, né? Então é difícil você desenvolver alguma coisa que você não treina. É difícil você alcançar alguma coisa que você quase nunca faz. Qual que é a desculpa? Ah, eu tô cansado. Então, meu companheiro me atrapalha. Ah, eu tenho uma vida assim, assado. Então, qual é a desculpa que você dá para não treinar todo dia? Sei que, falando assim, parece fácil, mas em alguns casos é a própria pessoa que está se enrolando. Ela está querendo se enganar e dizer que não tem tempo, que não consegue. Então, se você não se esforça, como é que você vai desenvolver alguma coisa? Para ser um projetor de verdade, você não pode esperar ter uma experiência espontânea. Ah, não, quero ter uma experiência. Eu, peço para os amparadores, peço para o universo, para a multidimensionalidade me dar uma experiência. Pô, aí é fácil. Você quer de mão beijada? Você quer pãozinho com manteiga também? Como é que é? Você quer melzinho na chupeta? Tem que trazer na tua mão? Então, se você se esforça, o amparo diz assim, opa, essa pessoa aqui está se esforçando, vamos dar uma ajuda para ele. É não o contrário, dizer, pô, essa pessoa está pedindo tanto, eu vou ajudar. Não. Geralmente o amparo premia o esforço, o mérito. Então, se você nunca se esforça, nunca aplica a técnica, sempre ali se enganando, sempre com conversinha fiada para você mesmo, por que vai acontecer? Por que vai desenvolver? Então, até quando você vai ter que esperar algo espontâneo? Até quando tem que esperar uma EQM? Não vou dizer nem isso, mas até quando que a pessoa não vai arregaçar a própria manga? E tem gente que acha que ser projetor é ter lucidez. Não, como a gente vai ver aqui, é bem mais do que ter lucidez. É um processo muito mais sério. Certo? Bom, o pessoal escreveu aqui, deixa eu voltar que eu não li. O John colocou, uma dor física crônica pode dificultar a projeção? Pode sim, viu, John? Mas existem casos que a dor crônica expulsa a pessoa do corpo. Mas no geral, tirando casos assim, de dores muito agudas, extremamente fortes, uma dor que não seja tão excruciante, uma dor que não seja tão insuportável, em geral ela prejudica sim, prejudica o sono, prejudica uma série de coisas. Então, a dor pode tanto te tirar do corpo, mas em geral ela é um dificultador, tá? Bastante. A Graça colocou, não consigo dormir de barriga para cima. Pois é, falando de autocorrupção, uma das autocorrupções que as pessoas mais têm é dormir de bruços, dormir de barriga para baixo. A pessoa quer ter experiência fora do corpo, mas ela deita do pior jeito possível. Que tem até uns processos psicológicos que colocam que deitar de barriga para baixo é como se a pessoa quisesse até entrar, se afundar no colchão. Tem uns processos relativos com querer esquecer da vida, querer apagar, querer de fato não ter lucidez. Então parece que essa posição de barriga para baixo é quase que instintiva para de fato a pessoa apagar. Sem contar que é ruim para a circulação, é uma posição porcaria. Então, se você quer desenvolver a projeção, começa a tentar de barriga para cima. Agora que está a questão, por que você não consegue de barriga para cima? Será que você não tem medo de sair? Porque tem gente que fala assim, essa conversinha eu já vi muito, fala, não, eu não gosto de dormir com barriga para cima. Por quê? Porque ela começa a sentir descoincidência, começa a sentir fenômeno, começa a ter uma série de ocorrências e aí ela se engana e diz que eu não gosto entendeu? E não encara a realidade de fato. Não sei se é o teu caso, mas eu já ouvi muita gente falar, né? Você vê que isso é nítido de autocorrupção. Não é que ela não consegue dormir de barriga para cima. Quem está com sono dorme até de ponta cabeça. Até igual o Batman, você fica lá igual o morcego, você dorme. Quem está com sono dorme, quem quer consegue.
Agora, por que não consegue dormir de barriga para cima? Não tem nenhum impedimento fisiológico, não tem nada que te impeça. Em geral, é psicológico e até processo de medo da pessoa querer sair do corpo, certo? O Alexandre colocou, a emoção do medo faz voltar para o corpo rápido. Sim, quando a pessoa tem lucidez fora do corpo. Quando ela tem medo antes do processo, a tendência é ela não conseguir nem ter a lucidez. Agora, é comum sim, às vezes a pessoa consegue encarar, consegue. Por exemplo, uma vez eu tive uma experiência que eu vi que eu estava fora do corpo e eu quis sair do meu quarto, mas eu quis sair com tanta vontade que foi como se fosse uma bala de canhão atravessando o teto da casa. E aquela sensação de você subir tão rápido me pegou tão de surpresa que eu fui tragado para o corpo de novo e acordei com o coração, sabe, 1 milhão de quilômetros por hora, disparado. Surpresa, acontece. Então, mas isso faz parte do processo. Você pode ter isso e ok, segue o baile. Uma pessoa que está aprendendo a nadar, se ela engoliu um pouquinho de água, se ela passou um susto, enfim, você vai parar de aprender por causa disso? Não, isso aí acontece. É da vida, paciência, né? Segue em frente. O Alexandre colocou, ler sobre o assunto já acelerava a projeção. Sim. Estudo consciencial colocou, Grazi, eu só tenho projeção deitado de lado. Então, o modo como você tem a projeção, isso é muito particular. Agora, a tendência é que é muito mais difícil, mas muito mais difícil na posição de barriga para baixo, como eu acabei de colocar aqui. A Grazi colocou, não, eu demoro mesmo para dormir, que acaba perdendo o sono. Demora para dormir? Ótimo, perfeito para projeção. Se você deitar em uma posição que se apaga rápido, é pior. Então, olha lá, ainda não estou convencido não, acho que está se enrolando aí, hein? Rafael colocou, faço exercício de barriga para cima, mas quando estou para dormir mesmo, me cansa a posição e viro de lado e durmo imediatamente. Então, você cortou a experiência, você disse assim, cansei, não vai dar por hoje. Então, o ideal, mesmo cansado, é manter a posição. Veja, eu estava falando aqui de autocorrupção, né? Foi o último tema, é um tema muito presente. Se você ler, por exemplo, o Projeções da Consciência, o livro do professor Valdo, foi o primeiro aí lançado, que ele conta 60 experiências dele, você percebe que em algumas delas ele passa horas aplicando técnicas para sair. E muitas vezes não dá certo. Em alguns dias deu certo. O que eu estou querendo dizer? Que você precisa ficar horas? Não, mas também tem gente que diz tipo assim, deu 10 minutinhos, deu 10 minutos, não deu nada, deitei de lado e apaguei. Entendeu? Está entendendo a autocorrupção? Não é que a pessoa não tem potencial, mas qual é o limite que ela se dá? Então você também tem que tirar esse tipo de coisa da cabeça. Porque tem gente que inclusive tem a fantasia que o Valdo, por ser um projetor veterano, era assim, deitou, saiu do corpo, do jeito que ele deitou, já saía. Não é assim. Tem dias que ele mesmo falava que era mais fácil sair, tinha dias que podia fazer o que fosse, que não acontecia a projeção. Tinha dias que levava tempo, era trabalhoso, sabe? Dava mais trabalho, levava mais tempo. Agora, qual que é a tua paciência? Deu 5 minutinhos e já cansou? Estou dizendo que é o teu caso, mas assim, tem que ver, porque o ideal é ficar naquilo, insistir. Mesmo que você tenha dificuldade num dia, você vai insistir no segundo, no terceiro. Vai chegar uma hora que você vai se adaptar. Agora, é que nem, por exemplo, corrida. Vou dar um exemplo que é uma parte física, mas tem relação. Você começa a correr, deu aquela dorzinha, você para, você nunca vai evoluir. Nunca. Por quê? Começa a correr, deu aquele incômodo, você tem que continuar no incômodo. Por quê? Aí você correu 10 minutos, deu a dorzinha na barriga, você insistiu, no outro dia você corre 15 minutos. Deu a dorzinha, insiste. Vai chegar uma hora, você vai estar correndo 1 hora. Agora, deu a dorzinha, quando você corre, você vai sempre correr aqueles 10 minutos, você nunca vai evoluir. Projeção até certo ponto é a mesma coisa. Deitou.
insistiu, não conseguiu, demorou, não tem problema. Isso você vai se acostumando, você vai alongando e melhorando a tua performance. Agora, cansou, virou, desistiu, abortou o processo. Isso em geral é ruim, tá? Rafael colocou fácil de... Ah, não, aqui já foi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Brupigo colocou, eu consigo até o EV, depois eu travo, não consigo desligar cérebro ou durmo. Então, o estado vibracional ele é muito individual. Tem gente que ele é ótimo para sair do corpo, tem pessoas que não. Tem pessoas que fazem o EV relaxar e ter experiência, tem pessoas que o EV fazem a pessoa ficar ligadaça, acordada, acesa. Esquece a projeção. O EV instala para valer, entendeu? Então tem que ver se o EV é o teu caso ou não. No meu caso mesmo, EV não adianta muita coisa não. Então, mas isso é muito particular, não tem certo nem errado, você que tem que avaliar, tá? O Alexandre colocou, leitura de uma saturação mental e leva à projeção, com certeza. John colocou, professor, me parece que no momento da pré-projeção sinto a necessidade de respirar. Parece que deixe de ser natural. É algo comum? O senhor pode falar um pouco sobre? John, isso aí é medo de morrer. Se a respiração travou, deu aquela fungada. Respiração, meu caro, isso aí é medo da morte, como a gente estava falando aqui. Foi o primeiro item de hoje. Tá? Então, tem gente que diz assim, eu não consigo me desligar da respiração. Pois é. Esquece a respiração, vai trabalhar, entender medo da morte. Medo de não voltar, medo. Então, se eu puder te dar uma dica não se preocupe com a sua respiração, vai estudar o medo. Tem pessoas, por exemplo, que têm experiência fora do corpo. Qual a primeira coisa que ela faz quando ela checa? Estou respirando? Não estou respirando. Volta para o corpo. O que é isso? Medo. Por que a pessoa tem medo de não respirar? Medo de morrer. Se você não liga para o medo da morte, você está se lixando para a respiração. Então, qual é a preocupação do medo? É o medo de parar de respirar e morrer. E de não voltar. Certo? Então, estude, entenda qual é o seu medo. Estudo consciencial. Eu tenho muitas projeções. Eu unifico, namoro com consciência, estou sem namorado. Expande essa ideia para... em geral, a tendência é que você esteja assediado. Ou se assediando ou assediando alguém, tá? Perdoa o mau jeito, mas... existe o chamado romance extrafísico. É importante pontuar. Que não é negativo, que é saudável. O que é romance extrafísico, de linhas gerais? É quando a pessoa tem uma experiência projetiva e ela tem um encontro quase que, vamos dizer assim, mais afetivo, mais romântico. Você tem um laço que ele é mais afetivo do que sexual com alguém. Isso pode acontecer em casos que a pessoa está de fato solteira, ou que ela está mais predisposta, enfim. Mas isso, ainda é exceção, tá? A grande maioria dos casos tem processo de vampirização, de assédio de energia sexual. Então a pessoa diz, eu fico, dou uns beijos, dou uns amassos, tem toda uma conotação sexual por trás. Isso basicamente é assédio. Então a pessoa, mas assédio, volto a dizer, você pode tanto ser o assediado quanto ser o assediador. Porque carência, é o chamado, já ouviu falar do abraço de afogado? Uma pessoa que está se afogando, alguém vai dar um abraço nela lá, leva o outro para... ela afoga o outro também. Então a carência tem isso. É o abraço do afogado. A pessoa acha que está se tranquilizando, quando na verdade ela está ou sendo vampirizada ou está vampirizando. Então não tem muito para te dizer sobre isso, porque a questão é que quando você arrumar uma parceria, isso se suavize. Porque um dos impeditivos, um dos dificultadores da experiência fora do corpo é justamente o quê? As questões afetivas sexuais. Então uma pessoa que tem carência, a tendência é que ela saia do corpo e vá atrás de onde? Da carência dela.
Uma pergunta, uma pessoa que está com fome, se ela entra se ela entra num shopping, se ela entra num local que ela tem condições de ter comida, o que ela vai correr atrás? Comida, ela está com fome. Ela tá. Então isso não é uma questão feia. Você não é errado, você não está doente. É uma questão de carência, de fome. Você está faminto por afeto, por parte sexual. E adivinha, como é que é o nome do nosso psicossoma, do nosso corpo emocional? Qual que é um sinônimo que ele tem quando a pessoa está projetada? Sabe qual é? Corpo dos desejos. Então, se uma pessoa está com... E quando eu digo desejo, estou falando só de sexo, estou falando de tudo, tá? Às vezes a pessoa está carente de alguma coisa. Fora do corpo, qual é a tendência dela? É atrás da carência. Seja ela qual for. Às vezes a pessoa está fazendo uma dieta. Ela está passando fome porque ela está perdendo peso. Ela está carente de comida. Ela sai do corpo, ela vai o quê? Em restaurante, na geladeira, no mercado, ela vai na despensa dela. Atrás do corpo ela vai atrás de comida, instintivamente. Por quê? Porque ela está num regime às vezes meio forte, ela está com fome. E uma pessoa então que está carente dessa parte sexual, quando ela sai do corpo ela vai atrás de onde? Porque ela está carente. E isso é terrível para a lucidez. Então, uma pessoa se desenvolver a projeção com uma vontade enorme de sexo, é difícil, hein? Porque esses processos, geralmente, perturbam a lucidez, vampirização te deixa inconsciente. Ih, é problemão. Então, quer desenvolver a projeção? Um ponto é isso. Você tem que estar muito bem tranquilo em relação a isso, tá? Agora, isso depende da idade. Às vezes a pessoa tem muita idade e não tem mais vontade. Não faz sexo e não tem vontade. Se é o caso dela, então é outra questão, entende? Mas se a pessoa tem essa vontade, ter lucidez é um desafio. Não é impossível. Fique bem claro, não é impossível. Tem pessoas que estão carentes, têm projeção e ponto final. Ela consegue se controlar, se dominar e dar a volta por cima. Ela só tem mais trabalho. É mais difícil, mas não é impossível. Só é mais trabalhoso, ok? A Grazi colocou, projeção guiada funciona? Olha, funciona, mas não é o ideal, tá? O ideal é você aplicar a técnica com menos muleta possível. Então no início pode até ser bom, se ouvir lá uma música, tem lá a Netflix, tem a meditação guiada, coisas nesse sentido, áudios, sabe? Pode ser, no começo pode ser interessante, mas é bom ir se desapegando disso, porque senão você cria muleta, você cria dependência, você fica, sabe, não é o ideal, tá longe disso. Eu vou responder aqui a da Brupigo e depois vou voltar para o tema, tá? Porque se eu ficar respondendo aqui a gente vai... Não que seja ruim, mas né, o ideal é a gente focar também nos dificultadores da projeção, ok? O objetivo pessoal da projeção interfere no sucesso da mesma? Por exemplo, ter objetivo que não seja 100% assistencial. Olha, o objetivo sempre influencia, mas o objetivo a gente pode colocar que é neutro, ok? O objetivo é uma meta, é uma força... É algo que te dá vontade, que te dá motivação, que te dá tesão para sair do corpo. Então o objetivo, ele sempre interfere. A gente coloca que o ideal é você ter projeções sempre que sejam assistenciais, mas isso também não pode ser rígido nesse ponto. Tem projeção que você vai encontrar, ter uma informação e voltar. Tem projeções que não vão fazer muito sentido, sabe? Faz parte do jogo, faz parte do processo. Se puder focar sempre na assistência, melhor ainda, mas o objetivo, pensa o seguinte, quanto mais ele for neutro ou cosmoético, a tendência é que você receba mais auxílio extrafísico. Porque gente querendo sair do corpo são poucas, gente que consegue sair do corpo são menos ainda. E o amparador ele valoriza justamente a pessoa que tem um objetivo mais nobre. Mesmo que não seja totalmente assistencial. Por exemplo, você quer sair do corpo para ter uma retrocognição, você quer voltar a uma vida passada, você quer entender algum gargalo, alguma dificuldade tua. Isso é autoassistencial. Você não vai fazer isso necessariamente diretamente para ajudar alguém, mas é algo importante para você. Então, um amparador, se aquilo realmente for relevante, se for o momento, ele vai te ajudar nesse processo. Entende?
Agora, você quer ter um objetivo que você quer sair para você espionar alguém, que você quer falar mal dele, que você quer detonar essa pessoa, quer puxar o tapete dela. Você não vai ter apoio de amparador. Se tiver apoio, vai ser do assediador da pessoa que você quer fazer mal. Mas veja, você quer mesmo, sabe, ter ombro a ombro, ter uma parceria com alguém que está afim de sacanear o outro? Então é um tipo de auxílio mal intencionado. Eles vão te ajudar para você fazer o mal, para você ser anticosmoético. Então, entende? Tem que ter muito bom senso para não cair numa roubada aí, tá certo? Agora, um outro grande dificultador da experiência fora do corpo são os condicionamentos. Então, o que é condicionamento? É a pessoa que diz assim: olha, eu consigo, ou eu não consigo, ou eu tenho dificuldade, ou eu já sei que eu vou falhar. Então, o que é condicionamento? São é o arcabouço, tudo que você pensa, tudo que você sente, ou como a gente fala, dos nossos pensenes, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todas as nossas energias. Então, esse conjunto dos seus pensamentos, sentimentos, a tendência é que ele vá definir o seu sucesso ou o seu fracasso projetivo. Então, veja bem, quando você diz que algo não é para você, ou quando você pensa que algo vai dar errado, isso é um condicionamento. Você está, até certo ponto, se sugestionando para aquilo que possa ou não acontecer. E olha uma coisa interessantíssima, aí que eu gostaria de colocar da pessoa lá que colocou a questão da rememoração. Sabe uma dica de rememoração, uma dica que tem a ver com condicionamento? É o modo como você vive aqui na vida humana. Isso influencia demais na sua projeção. Então, olha só. Perguntaram aí dos objetivos, né? A Bru perguntou dos objetivos. Se você na vida humana é uma pessoa, na vida intrafísica, que está aqui, falando mal dos outros, espumando de raiva, uma pessoa muito beligerante ainda, sabe? Cheia de anticosmoética, quer o mal dos outros, sabe? Quer colocar lenha na fogueira. Enfim, já entenderam, né? Tendo essas posturas, você acha que o quê? Você vai ter, na experiência fora do corpo, você vai ser diferente? Você vai criar asa, vai criar uma auréola de evolução na tua cabeça? Claro que não. Então, o modo como você vive a vida humana aqui, ela diz muito de como você vai ser na projeção. Então, uma pessoa que é um canalha aqui, você acha que ela vai virar um parador projetado? Não. Ela vai ser até a mesma postura. Então, uma dica de rememoração: tenha mais lucidez aqui, tenha mais cosmoética aqui. E especialmente tenha mais atenção aqui na vida humana. Qual que é uma fórmula para a gente ter mais lucidez e para ter mais rememoração, para ter mais memória? É a atenção. Como é que você vai aprender uma coisa que você não presta atenção? Você vive esquecendo a chave? Você vive esquecendo os compromissos? Você vive no chamado no mundo da lua, não do ponto de vista não positivo. Se você não tem atenção, se você não tem lucidez, se você não tem cosmoética, se você não tem uma postura mais centrada aqui, como é que você vai ter lucidez fora do corpo? Se você não tem lucidez fora do corpo, você não vai ter rememoração após o retorno. Uma coisa leva a outra. Como a maioria das pessoas aqui é doente, é descontrolada, é descompensada, isso explica porque a grande maioria não tem experiências lúcidas, projetivas, controladas, porque fora do corpo elas basicamente são, desculpa o mau jeito, mas a mesma mediocridade que elas são aqui. Então, se a gente não consegue ser menos medíocre aqui na vida humana, a gente não vai ser radiante lá do outro lado, lá na outra dimensão. Entende? Então, um ponto seríssimo é mudar os condicionamentos, mudar a postura, fazer uma reforma íntima, uma reciclagem
existencial profunda, sendo mais assistencial, sendo, sabe, fazendo autopesquisa, colocando em prática tudo aquilo que a gente na conscienciologia tanto fala. Quando você consegue imprimir um ritmo disso, a coisa começa a fluir melhor. E a projeção começa a ser melhor por quê? Porque você também começa a ser uma pessoa melhor. Já pensaram nisso? Uma pessoa que é um canalha aqui não vai ser um projetor veterano, não vai ter projeção com lucidez. É preciso, urge a cosmoética, urge mais maturidade, urge senso de prioridade, urge uma série de questões para você ser um projetor de fato concreto, para ter experiências mais marcantes, mais significativas. Eu acho que o amparador vai querer andar ombro a ombro contigo que aqui na vida humana tá fraquinho, tá um traste. Não vai ter projeção. Então os nossos condicionamentos, a mentalidade que a gente tem aqui na vida humana, ela é seríssima. Seríssima. Não que você deva ser alguém deslumbrado, alguém que tem uma postura irrealista de achar, desculpe, que você vai se achar ao máximo, que você vai se achar que você é super capaz de tudo. Não é isso. Mas o fato de você não se sabotar mais já é de grande valia para a projeção. Você não deitar na cama e falar, vou desistir porque eu sou uma droga, eu não consigo. É esse tipo de postura, de mentalidade, que a coisa não vai para frente. Então não é você pensar, eu sou uma droga, eu nunca vou conseguir isso. Então, por exemplo, a gente diz que para ter resultado projetivo, dependendo da pessoa, pode ser uma semana, mas na maioria dos casos vai levar um mês. Um mês de esforço consecutivo para começar a ter resultado. Por quê? Porque depois de um mês a pessoa vai digerindo esses medos da morte, vai entendendo a técnica que ela está aplicando, vai lapidando o objetivo que ela tem. Você entende? Experiência fora do corpo real não é uma coisa assim que você faz... Eu quero ter hoje, eu quero ter e vou ter. Não é assim que a coisa funciona. E dependendo da sua idade, são anos de condicionamento, são anos de sugestão dizendo eu tenho que dormir para apagar, eu tenho que dormir para sumir tudo da minha cabeça, entende? Então é uma vida toda pensando que você tem que dormir, apagar, e aí se você apagar você vai acordar bem, vai acordar refeito. Então você desconstruir, você se reciclar, leva certo tempo. E aí a pessoa está no meio do processo, ela está com 10 dias de esforço, ela fala, eu não consigo nada, eu sou uma droga, e esquece projeção. Aí, entrou a autocorrupção, entrou a falta de esforço, entrou uma série de trafar de maturidade no meio e a pessoa abandona. É por falta de potencialidade? Não, faz parte do processo. Para destravar, começa a partir de um mês e aí a pessoa vai se adaptando, ela vai configurando toda essa ideia mentalmente, emocionalmente, pensenicamente, tudo mais. Vai mostrando para o amparo que ela tem firmeza, que é isso que ela quer, ela vai se posicionando extrafisicamente em relação à projeção. Entende isso? Então é um processo de essa mentalidade mais forte, você querer e você insistir. Porque se a pessoa for mais frágil, ela desistir na primeira dificuldade, deu uma semana não aconteceu nada, ou aconteceu muito menos daquilo que ela achou que ela gostaria, desiste. E isso não é longe da postura ideal, muito pelo contrário. Então, assim, quer mudar, quer ter projeção, quer ter lucidez, quer ter rememoração, mude a sua mentalidade, não se desanime, sabe? Não se desacredite, não se coloque para baixo. Não deu certo aquele dia? Ok, não foi legal, ponto. Mas você não precisa colocar que você, sabe, é ruim, que você não presta, você isso, você aquilo. Não é esse o processo. Então, tem uma mentalidade forte. A mentalidade forte, mentalidade de campeão, mentalidade de vencedor é amanhã eu vou tentar de novo, amanhã eu vou fazer de novo. E a coisa vai, e a coisa vai, a coisa vai.
E uma hora acontece. Tem gente que quando insiste muito, quando ela dá uma afrouxada, quando ela relaxa um pouco mais, se cobra menos, também isso é importante. Não é o excesso de cobrança, eu vou fazer aquilo e... Às vezes a pessoa está se cobrando muito. Quando ela aplica a mesma metodologia, mas ela está mais relaxada, sabe? A coisa flui. Porque se a pessoa também é muito rígida, fala, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, tem que dar certo, tem. Coloca toda essa carga, essa pressão, né? Que ela tem que fazer, tem que dar certo. E quando ela relaxa, muitas vezes acontece. Então, não se cobre tanto, sabe? Fez, não deu certo, paciência. Amanhã tem de novo. Amanhã, nova técnica, novo esforço, nova dedicação. Não deu certo? De novo. A gente só é bom naquilo que a gente treina. Se você nunca treina, se você desiste, você nunca vai desenvolver. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz um sentido enorme. Alguém colocou aqui, deixa eu ver. A Bru, vou chamar de Bru, colocou. Existe um ambiente mais ou menos propício para se projetar? Exemplo, escuro, silêncio. Totalmente. O ambiente influencia demais na projeção, demais. O ideal é um ambiente que seja mais agradável para você. Então tem gente que não gosta de frio, não gosta de ar-condicionado. Ok, liga ventilador. Mas um ambiente muito gelado é ruim, atrapalha. Muito quente, atrapalha. Ambiente muito sujo, atrapalha. Ambiente com muito aparelho eletrônico, atrapalha. Roupa pesada, atrapalha. Sem roupa, pode atrapalhar, pode ajudar. Depende do condicionamento da pessoa. Se for lá como quem colocou que está carente, sem roupa, piora. Então não é bom. Som no ambiente atrapalha. Uma coisa que atrapalha demais, é importante dizer, e eu sempre vou frisar: celular. Tem uma coisa que não entra no meu quarto, se chama smartphone, celular. Então, eu não tenho o hábito, nunca tive de deitar e ficar mexendo no celular. Isso é péssimo. A luz do celular atrapalha cerebralmente. A pessoa não desliga, ela começa a ficar entediada. Tô aplicando a técnica projetiva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Isso é péssimo. Péssimo não, isso é uma porcaria, uma droga, isso é quase antiprojetivo. Então a primeira coisa, quer sair do corpo? Celular nem entra no teu quarto. Comece acabando com esse tipo de autocorrupção. Deixa o celular em qualquer outro lugar, menos no teu quarto. Você não vai dar uma fuçadinha de madrugada, você não vai dar uma espiadinha. Esqueça o celular. TV no quarto, outra porcaria. Eu vou ver um filminho aqui antes de dormir deitado na cama. Aí você pega no sono vendo lá um filme de suspense, de drama, de qualquer coisa. Pode ser até de ação, explosão, tiro, laser. O teu quarto é um ambiente para dormir. O quarto tem duas funções na vida do projetor. Questões afetivas sexuais, projeção, só. Quer ver TV? Vai ver na sala. Mas eu gosto de ver deitado. Se vira, tem dinheiro, faz um quarto só de assistir coisa. Quarto para assistir. Na hora de dormir, você vai ir deitar na cama daquele quarto que não tem TV. Se vira. Tem quarto, tem TV, autossabotagem. Tem celular, autossabotagem. Desculpa, mas ponto final. Quanto a isso, não há o que ser dito, tá certo? Então o ambiente influencia demais. Computador ligado no quarto, acho que a pior coisa que eu vi na vida é computador ligado no quarto. Nossa, que isso, até o sono fica péssimo. Então tire tudo que é eletrônico, o máximo que puder. Certo rádio relógio ainda não tem problema, certo? Despertadores ainda é tranquilo, não afeta quase nada, mas, sabe, no máximo isso, um rádio relógio, um despertador ali, e olhe lá, tá certo? E tem um ambiente que seja mais propício possível, mais organizado, mais limpo, com menos som e mais com a temperatura que te deixe mais agradável, tá certo? Se gosta de frio, lasca ar-condicionado. Não gosta, deixa do jeito que você quiser, tá certo? Bom, não tem mais colocação, então outro ponto que a gente falar, que são um dos grandes impeditivos da projeção consciente, que é o chamado, que eu gosto de chamar,
um grande impeditivo que é o sedentarismo energético. É isso mesmo, o sedentário energético. A pessoa que nunca trabalha com energia. Adivinha o que ajuda a sair do corpo? A descoincidência, que é essa capacidade de desencaixar os veículos. E como é que esse desencaixe acontece? Sabe como? Pensa no óleo do seu carro. Quando o óleo ele é novo, o motor flui, que é uma beleza, né? Agora, óleo velho, vencido, o motor fica ali, né? Fazendo barulho, emperrando. Qual que é esse óleo da consciência, entre aspas? É energia. Uma pessoa que tem energia solta, que tem energia, sabe, que flui com facilidade, é muito mais fácil dela relaxar, dela ter uma experiência, dela ter uma vivência fora do corpo. Então a pessoa nunca trabalha energia, é um sedentário energético. Tá lá os chakras tudo bloqueado, energia tudo mal parada, sabe? Às vezes ela tá ainda com aquelas cargas de energia durante o dia que ela teve, então teve um dia puxado no trabalho. Às vezes ela tá cheia com aquela carga de energia, que é uma carga real mesmo. Então ela não consegue relaxar. Por que ela não consegue relaxar? Porque ela nem desassimilou direito do dia que ela teve. Então, com esses chakras bloqueados, com essas energias que ela não desassimilou, você acha que é mais fácil ou mais difícil sair do corpo? Me diz. É muito mais difícil. Então, agora uma pessoa que está trabalhando suas energias, que está fazendo esforço, que está se dedicando, quando ela deita, energias mais soltas, chakras mais ativos, é sinônimo de sair do corpo? Não, é sinônimo de ser menos trabalhoso, menos difícil, menos complicado e, portanto, isso pode auxiliar demais na experiência projetiva. E quando eu falo mexer com energia, não coloco como sinônimo só estado vibracional, tá? Existe esse erro muito comum de achar que falou de energia, tudo é EV. Ah, é EV. Não, calma lá. Esterilização é muito importante também para essa troca de energia. Parece que quanto mais a pessoa não troca energia, o campo dela vai ficando mais denso. Então, a troca de energia é fundamental. O egoísmo é a pessoa que não quer doar energia, não quer abrir mão da sua energia. Esterilização é fundamental para ativação de chakra e tudo mais. A absorção é tanto quanto. A absorção ativa as chakras, revigora as energias, tem uma série de benefícios, tá? Então, mexer com energia, não ser um sedentário, é fazer esterilização, absorção, uma outra técnica que você goste mais, seja um encapsulamento, megaforização, dependendo do seu nível, enfim. É você não ser alguém que nunca trabalhe com as energias. Porque isso afeta, inclusive, o processo da lucidez. E qual é o chakra que tem mais relação com a experiência fora do corpo? São dois. Alguém aí sabe dizer? Coloca aqui no comentário enquanto eu explano. Quais os dois chakras que têm mais relação com a experiência fora do corpo? Então, assim, se você nunca trabalha as suas energias, é um dificultador a mais. Porque a gente fala muito do cordão de prata, mas o que é o cordão de prata? É justamente o alongamento do nosso campo energético. E pelo que se constata, quanto mais a pessoa trabalha energia, parece que mais esse cordão de prata, ele é, vamos dizer assim, não só mais flexível, mas ao que tudo indica, parece que até as informações, a lucidez, todo o processo extrafísico, ao que tudo indica, flui melhor para quem mexe com energia. E mexer com energia é fundamental. Então você não vai ficar dependente de cristal, de muleta, porque fora do corpo você não tem isso. E olha um ponto interessante. Se na vida humana, como a gente estava colocando aqui de condicionamento, o modo como você é aqui influi na projeção. Se você está sempre mexendo com energia, seja a manobra que for, circular, esterilizar, puxar, não importa. Se você consegue sempre fazer esses processos aqui na vida humana, a tendência é que fora do corpo, como você está habituado a fazer aqui, você também trabalha energia. Então você não está nem muito lúcido, mas de repente você está lá, uma lucidez baixa, mas como você está acostumado a mexer com energia, você começa a mexer com energia fora do corpo. E daqui a pouco isso te desperta. Você está lúcido, ou então aquilo, de repente você se dá conta que você não está no teu corpo. Só que aquele ganho de lucidez que você teve, em muitos casos, é por quê?
porque você estava mexendo com energia, você nem se deu conta daquilo e simplesmente acordou fora do corpo. Então, se você mexe com muita energia aqui, a tendência é que você mexa também para um processo de repetição, de condicionamento fora do corpo. Isso vai te ajudar. Fica claro? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Quanto mais, repito, quanto maior e melhor é o trabalho de energia aqui, mais isso vai facilitar e auxiliar na sua lucidez projetiva. O estudo consciencial colocou aqui corona e frontal como sendo os dois chakras aí da projeção. Mais alguém mais arrisca? Quais são os dois centros de energia relativos aí da projeção? Vi que o pessoal fez algumas perguntas aqui. Passando essa parte de energia, eu abordo as perguntas, tá? Só vou mais dar dole uma, dole duas aí, se alguém mais quer colocar quais são esses chakras aí fundamentais para a projeção. Até porque a gente está chegando já passamos aí de 1 hora. A gente daqui a pouquinho está encerrando já, tá? E aí, mais alguém? Dole uma, dole duas. Quais os dois chakras que tem mais a ver? Vou falar porque a Rafaela acertou. Rafa Laurencini acertou. Justamente, chakras são a Bru colocou corona e cardio. Não. É justamente o esplênico chakra e o corono chakra. O chakra que tem, basicamente, o chakra da experiência fora do corpo é o chakra esplênico chakra. Então, se você não conhece, dá uma lida aí no tratado, nos livros. Quer uma dica para ter experiência fora do corpo? Né? Aliás, a aula de dicas vai ser daqui, na terceira sexta desse mês. A gente vai falar de dicas, mas já antecipando, uma das dicas que eu vou dar é justamente essa. É trabalhar as energias do esplênico chakra. E qual é o chakra relacionado com a lucidez? Não é frontal, é corona chakra. Então, o chakra coronário é o chakra da autoconsciência, da lucidez e assim por diante. Então, se você tem bem ativos esses dois chakras, ou se você trabalha esses dois chakras, a tendência é que também esteja mais fácil aí você ter experiências fora do corpo. Tá certo? Bom, pessoal, a gente também tá... Eu vou fazer um último tópico aqui, tá? Desculpa, eu falei que ia responder as perguntas, né? O pessoal colocou. Eu vou fazer um último tópico pra gente encerrar, tá? É duro, que eu separei muito mais tema, mas, né, não dá para ter 2 horas aqui. Depois fica muito pesado e não é bom, tá? O próprio vídeo. Bom, John perguntou sobre ser carnívoro, algo relacionado com nossa alimentação, ser ou não ser vegetariano para a projeção. Olha, John, esse é um tema assim muito delicado, tá? Muito controverso. Muita gente muda de opinião ao longo da vida. O que eu posso te dizer é o seguinte: para algumas pessoas a carne influencia negativamente, mas é uma minoria, tá? Esse papo que carne fica 2, 3 dias ali apodrecendo dentro de você, nossa, isso já é tema vencido. Isso aí tá datado, tá ultrapassado já. Esse tipo de processo não ocorre, especialmente para quem mexe com energia. Faz esterilização, absorção, estado vibracional. Para quem mexe com energia, essas energias densas já não flui muita coisa. Então, quem come carne e mexe com energia, a princípio já tem esse processo bem resolvido, tá? Então, se você não quer comer carne, não se sente bem, por uma questão filosófica, ok. Mas comer carne em alguns casos ainda é importante, tá? Lembra que eu falei que a projeção a gente corre atrás daquilo que a gente tem fome? Pois é. Então, o que tem de gente fora do corpo, vegetariano, atrás de um bife... Não é porque ela parou de comer carne porque ela se sente mal, porque a carne faz mal para ela. É por um processo filosófico. Ela não quer fazer mal aos animais, ela quer salvar o mundo. Ou ela já deu lição de moral na família inteira sobre carne, ela não quer voltar atrás, porque ela já fez um arte superior e que ela tá salvando o mundo e todo mundo tá matando o mundo, entendeu? Só que fora do corpo ela tem uma vontade de um churrasco e ela vai atrás disso. Então, o que adianta a pessoa não comer carne, ficar morrendo de vontade e ir atrás disso fora do corpo? Então, tem que ver o caso. Se a pessoa não sente falta de carne, não come carne, se está tudo bem para ela e a memória dela não é afetada negativamente, ok, continue. Agora, se para você é um problema, você não consegue, você sente vontade, para você faz bem e você trabalha com energia no dia a dia, cara, não vejo problema nenhum.
Agora, você não vai comer um churrasco antes de projetar. Aí é um processo de lucidez. Lembra que eu falei da alimentação aqui no começo da live aqui. Então a alimentação 2, 3 horas antes é melhor não comer nada. E se comer que não seja algo muito pesado. A carne é uma pesado porque, entende? Agora, por exemplo, proteína, como o ovo. O ovo não é tão pesado, é calórico, não é pesado. Você pode comer ali 3 ovinhos e daqui a pouco você tem fome de novo. E é proteína. E tá tudo certo. Agora, comer uma feijoada, comer um macarrão, ó, carbo, comer um macarrão antes de dormir, dependendo da quantidade, terrível. Pode afetar mais a projeção do que carne. Então, agora depende da quantidade de carne que a pessoa vai comer, entende? Comer às vezes um peixe que é leve, ok. 3 horas de dormir, comer um peixe, isso não vai afetar negativamente. Agora, olha os condicionamentos. Se a pessoa se condiciona e fala, ai, se eu comer carne eu não vou ter projeção. Realmente você não vai, porque você está se condicionando, você se definiu que isso, entendeu? Uma autossugestão. Então, não entre nessas coisas. Se eu comer isso eu vou projetar. Se você não tiver processo digestivo, não importa se tenha comido antes, tá certo? Se você comeu muita caloria, se comeu pouco, você está emagrecendo, está engordando, isso não importa. Ok? Então a carne em geral tende a não atrapalhar, desde que não seja antes da projeção e não seja em excesso. Agora, no mais, cara, olha o Waldman, tantas projeções que ele teve comendo carne naquela época toda. E não só ele, mas outros projetores também. Tem um projetor oriental que eu estava lendo uma época atrás também. Comia, sabe, a refeição bem oriental mesmo, sabe? Com peixe, com porco, ele comia muito porco, muita carne de vaca também. E, cara, projetava que era uma beleza. Então, você não pode colocar a carne é um item antiprojetivo. Não pode afirmar isso. Isso é, sabe, isso é anticosmoético afirmar uma coisa dessa. Não, mas, como eu volto a dizer, é individual. Se para você não quer comer, não coma. Se quer comer, tá tudo certo também, tá certo? Bru colocou, qual é o passo seguinte da descoincidência para projetar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então é assim, existe a hora de você saber relaxar, existe a hora de você concentrar. O que é isso? Você está deitado, relaxado. Existe a hora de mentalmente você colocar toda a sua vontade para você sair dali, para você ir para outro local, ou para você ir para onde você quiser. Sabe, toda a sua vontade, todo o teu emocional, você foca naquela meta, ou naquele lugar, ou naquele alvo. Só que existe uma linha muito tênue, porque você pode tentar relaxar demais e dormir. Existe a hora que você tenta fazer isso, mas você não está relaxado o suficiente. Então, eu não tenho como te dizer. Você tem que testar isso na prática. Então, tem horas que você vai tentar super relaxado e você vai imaginar a projeção, você vai... Porque tem técnicas baseadas em imaginação. Você imagina fortemente e aquele desejo ardente de sair do corpo. Só que tem a hora certa de fazer isso. Se tiver relaxado de menos, não vai rolar. Se tiver relaxado demais, pode ser que seja o momento exato, ou pode ser que até chegar nessa condição você acabe adormecendo. E se adormecer, tá tudo certo. Amanhã, nova tentativa, certo? Bom, nosso horário está explodindo aqui já de passando, então eu vou deixar uma última questão aqui, que é um grande dificultador da projeção, que é o seguinte, é a pessoa que tem um emocional ainda muito fraco. Fraco no sentido de não ter resiliência, de não ter certa solidez. O que eu quero dizer com isso? Projeção é uma viagem neutra. Você pode ter uma experiência extraordinária, inesquecível para a tua vida, como pode ter uma experiência desagradável, negativa, ruim, eventual, pode acontecer. Desculpe. Então, assim, se você tem um emocional mais fraco, um emocional mais frágil, na primeira dificuldade que você encontrar fora do corpo, você vai querer desistir, você vai querer abrir mão disso. Então, por exemplo, se você quer ser um projetor, quer ter altas experiências, você tem que aceitar que você vai ser xingado fora do corpo. Vou repetir. Você vai ter que aceitar que você vai ser xingado fora do corpo. Porque vai acontecer de experiências de assediador ficar te xingando, te ofendendo. Pode até ter ataque direto, querendo pular em cima de você, querendo te enforcar, querendo te matar. Faz
parte do processo. Ou você sai do corpo e tem alguém esquisito te olhando. E daí? Faz parte. Você pode ter uma experiência fora do corpo num dia, encontrar um amparador ou um ser ali bem evoluído que vai te dar uma informação legal, que vai, sabe, ser um divisor de águas na tua vida. Pode ser maravilhoso, mas pode ser o contrário. Então, o que eu já recebi de xingamento, sabe, e você tem que estar aberto, por quê? Aquela informação tem que entrar por uma orelha e sair pela outra. Ou entrar por uma para-orelha e sair pela outra para-orelha. Porque se você acreditar naquilo que o assediador te falou, naquele xingamento, e tomar isso para você, você vai se piorar, você vai daqui a pouco se auto-vitimizar. Porque o que o assédio quer é justamente te botar para baixo. Então te xingaram, esquece, não importa o que te falaram. Ignora, aquilo não é realidade. Querem só te puxar o teu tapete. Então, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para ter certas abordagens negativas. Há uma semana e pouco atrás eu tive lucidez, quer dizer, eu estava no meu quarto e eu senti que tinha alguém ali. Era alguém muito desagradável. E eu fiquei incomodado, mas eu falei, não, mas tem alguém aqui na minha casa. Aí eu pensei, será que alguém entrou aqui? Quando eu fui levantar da cama para ver quem era, eu percebi que eu estava em catalepsia, meu corpo estava paralisado. Eu falei, nossa, eu estou projetado, não é físico. Mas eu acabei perdendo a lucidez depois. Mas eu tive esse ímpeto de levantar e falar, opa, estou paralisado, opa, extrafísico. Mas era uma influência que não conseguia entrar no meu quarto, é um bom sinal, mas ela estava lá, na fresta da porta ali, desagradável, mas olhando. Então e daí? Vou parar de projetar falando, nossa, não, acontece. Então você tem que encarar que coisas negativas e vai ter assédio por trás, mas isso é parte do desenvolvimento. Se você querer ter essa ilusão de ser um projetor só para encontrar coisa bonita, só para ver um amparador, só para ter luz, só para ter consciência que vai vir te falar namastê para você, perdoe a ironia, mas você vai ser alguém frustrado, você nunca vai chegar a ser um projetor. Volto a dizer, na primeira dificuldade você fala, nossa, eu tô louco para ter uma projeção. A primeira que eu tenho acontece algo desagradável, sei lá, um me xingo, ou sei lá o que acontece. Não me falaram que projeção é isso. Não, mas pode acontecer. É como uma viagem. Lembre sempre disso, projeção é uma viagem. Você pode fazer uma viagem de férias e ter um cara chato, um cara inconveniente que fala mal de você, que atrapalha a tua viagem, enfim. Mas a viagem pode ser boa, mas teve um imprevisto ali. Ok, é a vida, certo? Então, tenha um emocional, se trabalhe, ter um emocional melhor, né? Aceite que coisas podem acontecer que não podem ser tão, às vezes, positivas, ou pode ser coisas chatas, mas é da projeção, ok? E se preparar que coisas extraordinárias podem acontecer. Então não deixar essas coisas pequenas, irrelevantes, serem uma pedra tão grande no teu caminho dentro do desenvolvimento da projeção, tá certo? Bem, gente, já extrapolamos o tempo. Agradeço a presença de todos, espero ter contribuído. Sexta-feira que vem temos aí uma nova live sobre projeção, tá? Eu sei que muita gente perguntou temas aqui de fora, mas é um tema top aí dentro da própria Conscienciologia. E eu quis trazer um tema mais leve para voltar aqui em 2021 com lives, né, um pouco mais tranquilas. Outros meses, né, vai ter umas lives um pouco mais de temas um pouco mais tarísticos, né, um pouco mais hards assim, tá certo? Então, agradeço a presença de todos, um forte abraço a todo mundo, as melhores energias e até a próxima, gente. Valeu!